Fala pessoal, tudo bem pessoal? Eu vim contar aqui, né, a merda que eu tive com o Kaonek, tá? Bom, gente, eu sempre tive uma curiosidade, tá? Uma vontade de invocar o Kaonek. Até que uma vez eu acho que o Kaonek tinha aparecido pra mim, um ritual. E eu sempre tive vontade, né, de estar invocando, de estar conhecendo. Só que aí, Kaonek, na verdade, tá? Ele é invocado pelo Grimório Vero, né? E isso mesmo, tá? O Grimório Vero, né, é um dos Grimórios muito antigos aí, só que existe aí também umas armadilhas aí no meio, né, que tem umas armadilhas cristãs aí que você pode estar caindo, tá? Então o Grimório Vero é um dos Grimórios perigosíssimos, tá? E tem que ter uma experiência para estar chamando Crownneck, tá bom? É... Antes de estar invocando Crownneck, eu tinha feito um pacto, tá? Com o Mamon. Eu era pactuado com o Mamon. Eu sou pactuado com o Mamon, né? Só que assim, eu não entendia no começo, no Mamon. E o Mamon mudou muito a minha vida, tá? Eu comecei. A ganância de Mamon começou a agir por mim, tá? A ganância de Mamon começou a subir, começou a agir, começou, né? Eu comecei a ter dinheiro pra caramba, né? Vim muito dinheiro, entendeu? E aí eu comecei a ser próspero, ter uma prosperidade maior, começar a sair em restaurantes bons, aí já começa o erro. Por quê? O Mamon ele te traz o dinheiro. Só que o Mamon, na verdade, tá, gente? Quem vai ensinar a administrar dinheiro é Lúcifer. É você, Lúcifer, que vai trazer a sabedoria. Por isso, quando você se pactuar com o Mamon, fazer o acordo com o Mamon, você tem que ter uma outra entidade de sabedoria para você. Porque o Mamon ele traz o dinheiro. Ele traz a renda. Ele traz o patrimônio. A riqueza é você ter o patrimônio, né? A prosperidade é quando vem o fluxo dando certo, direcionado de uma divindade ou de uma entidade. Só que assim, Mamon ele trouxe pra mim. Só que aí eu começava a torrar o dinheiro, vinha dinheiro pra caramba. Eu começava a ir hospedar em hotel de luxo, eu começava a ir em restaurante de luxo, torrava o dinheiro mesmo. Eu, minha filha, né? Eu, minha esposa, minha filha não nasceu naquela época, e eu torrava o dinheiro, torrava mesmo, né? Eu falei, peraí, cara, o dinheiro vai embora, só que o Mamon ele traz o dinheiro pra mim gastar. Só que antes eu não tava entendendo, né, que Mamon ele existe esse período de teste no começo, que ele tava me testando. Mas sim, vocês têm que tomar cuidado, porque Mamon ele tem uma energia boa de prosperidade, de fluxo do dinheiro, dessas coisas, mas aqui tem a energia da ambição, tá? Que é positivo, ambição, você ser ambiciosa, querer conquistar as coisas, querer montar mais uma empresa, é positivo. Mas ao mesmo tempo, dependendo da ambição, pode dar merda. Você pode ser um ambicioso e pode cair nessa ambição. E também Mamon, ele traz uma ganância, vontade também de você querer mais, né? E sempre tá trocando o dinheiro por uma riqueza material. Um dinheiro aí por uma geladeira nova, um dinheiro aí por um computador novo, um carro novo, tá? Só que existe, lembrando, quando você compra o carro, você lembra que você está no Brasil. E dependendo do carro que você compra, você vai pagar um imposto muito alto. Só que assim, quero falar o lado que às vezes você tem que tomar cuidado, que é a ganância, tá? Então a ganância, quando você investe algo errado, ou fala, não, vou investir, então investimento pode dar errado. Então você tem que ter, às vezes, uma entidade maior, como o Lucifer, ou como outra entidade de sabedoria, tá? De conhecimento, de clareza, para trazer um conhecimento para você, né? Financeiro, para que ensina você a administrar o dinheiro. Eu, quando fiz o Pacto com o Mamon, estava no comecinho ainda da trajetória, tá? Do luciferianismo. Então, estava ainda no conhecimento, né? Expandindo a nossa consciência, a minha consciência, as coisas começando a andar. Só que aí chegou um momento, eu num hotel de luxo, onde eu tinha torrado mais de 2.000 contas nesse hotel de luxo. E foi engraçado pra caramba, né? Porque quando eu cheguei nesse hotel, tá? Eu fui simples. Eu sempre fui uma pessoa simples, tá? E eu fui simples nesse hotel. De chinelo, de bermuda, né? Camiseta normal, tal. Só que Mamon, ele tava mudando isso daí de mim, né? E Mamon, ele muda mesmo. Porque eu sou uma pessoa minimalista. E hoje, trabalhando com Mamon, eu vejo que eu quero manter o minimalismo para proteger da inveja. Só que isso, na verdade, para Mamon, isso sou um pouco errado.
tá? Teve um comentário uma vez, falou, me indica qual Dario, não gosto de pessoas minimalistas. Mamon, entendeu? E aí, até respondi, mas ser minimalista, proteger da inveja, proteger do acordo. Mas isso para Mamon soa como errado. Porque Mamon, ele vai querer que você se veste bem. Mamon, ele vai querer que você se cuida. Mamon, ele vai querer que você tenha um carro. Mamon, ele vai querer que você tenha uma casa. Mamon, ele vai querer que você investe em você, que você vai em um hotel de luxo. E eu fui simples nesse hotel, né? Eu fui passear, fui num hotel de luxo, que chamava Mercúrio, tal, né? Não vou fazer propaganda do hotel, mas era de luxo, a diária desse hotel era mais de R$ 1.000. E aí, né, fui pedir pra hospedar nesse hotel. O cara falou, a reserva, eu já tinha hospedado antes no hotel, né, porque eu gosto de viajar e eu hospedo nesses hotéis aí quando eu viajo. A reserva tá lotada. E eu sabia que tinha reserva nesse hotel, que pelo site estava mostrando. Mas beleza. Talvez podia ser um evento, que aí o hotel acabou lotando e tal. E aí, né? E eu falei, amor, vamos nesse hotel que é um pouco mais caro, mas a gente vai estar bem nesse hotel. Vamos lá, tal, né? E aí eu fui com a minha esposa, tal, falei com o porteiro. Aí o porteiro não deixou a gente entrar, porque a gente tava muito simples, gente, muito. Mas a gente tava mais com 5, 6 mil reais na carteira, vivo, tá? A gente levou. E mais de 20, 30 mil na conta, tá? E aí a gente fomos lá, né, tal, nesse hotel. E aí a gente pediu pra hospedar nesse hotel, né? E aí o cara queria empurrar um hotel mais baratinho pra gente. Falei, não, eu quero esse hotel aqui, né? E aí falou, esse hotel tem que ser cartão de crédito, não sei o que começou a dificultar. Ou à vista. Eu falei, não, eu quero pagar à vista, né? Aí eu falei, à vista, né? Vocês vão parcelar à vista no cartão de crédito? E aí tem um mandamento de Mamon, tá? Tem um vídeo aí dos mandamentos. Que quando você tá lá em cima, tá? Gente, quem pentincha, quem pede desconto, pobre pede. Mas quem pede desconto é gente rica, tá? Não tô generalizando, mas a maioria. Existe um mandamento de Mamon que você tem que pedir desconto nas coisas. E a minha mulher, nessa época, ela tava fascinada com o Mamon, ela tava começando a ficar fascinada com os mandamentos de Mamon. Que eu tenho um vídeo aí falando dos mandamentos que o Mamon tinha me passado. E um dos mandamentos de Mamon é você pedir o desconto. A gente, depois eu já julgando pelas parentes, a gente pediu desconto. Aí falando, a gente não consegue. Aí, o pagamento vai ser no crédito, à vista? Eu falei, não, vai ser no dinheiro. Aí a gente pegou o que bolão de dinheiro, né? Aí a gente cortamos dinheiro, a gente fez em frente lá da mesa da recepção. Aí o cara falou, eu consigo dar 20% de desconto pra vocês, sendo à vista dessa maneira. Sim, aí a gente pagou. E depois eu só dando risada, né? Porque o povo julga a gente muito pela aparência e tal. Porque a gente é simples. E talvez isso lá na frente, o que eu sempre gostei de estar, né? Mostrando tal, sendo uma pessoa minimalista aqui, ou tá sendo uma pessoa próspera, né? Ser uma pessoa assim, mostrando ser simples, talvez isso lá na frente, Mamong vai mudar de mim, tá? Só que eu torrei o dinheiro, gente. Torrei mesmo, porque aí comecei a gastar com coisa, comecei a gastar, fica mais dias, comecei a passear, até que o momento eu falei, mamão, pum, cansei. Você traz dinheiro só pra me gastar. O Obas aqui tinha falado isso pra mim. Eu fiz uma invocação depois que cheguei e falei, mamãe, cansei. Aí a mamãe falou assim, você vai se arrepender porque você vai voltar pra mim. Você vai se arrepender. Eu falei, mamãe, não sei o que deu na minha cabeça, gente. Não sei. Tá? Eu conto isso porque pra falar pra vocês que eu não sou perfeito. Entendeu? E aí, mamãe. Mamãe falou, não, você vai se arrepender. E eu, mano, na piscina, tomando aquela massaginha, aquela piscina que faz massagem, mó gostoso, entendeu? E aí, né, acabou o dia, voltei, fiz a invocação com o Lobas me chamou de retardado e tal. Falei, eu não tá te ajudando, é que você torra o dinheiro dele, mas você não reconquista esse dinheiro, não investe, não sei o que, ele não tá só trazendo sabedoria. Aí eu falei, Lobas, será que se eu parasse trabalhar com ele, seria viável, né? Não sei o que acontece, parece que tá. Não sei. Aí ele falou, para, né? Dá um tempo, vê aí. Beleza, parei, continuei sendo próspero, aí a prosperidade que o Lúcifer trazendo e tal.
parei. Só que assim, a vontade com o luciferianismo, tá? Ele vai te colocando em outras equecas. O Lúcifer em si, ele vai passando daimons, né, informações para que você possa estar invocando. O Lúcifer age dessa maneira. Ele vai trazendo conhecimento, ele te coloca no meio para você fazer, ele vai trazer conhecimento e depois a gente coloca você para adquirir uma sabedoria. Até que comecei a saber sobre Karnak, né? Pesquisando. Só que uma vocação do Karnak era dentro do Quilombo Velo, entendeu? Bom, Quilombo perigosíssimo. E eu tenho esse Quilombo. Até que eu peguei esse Quilombo, né? E aí, comecei sim, quando eu paguei o pacto com o Mamon, a surgir com umas dívidas. Comecei sim a surgir com uma dívida em relação a mim. Isso é errado para Mamon, isso é um pecado para Mamon ter dívida. Mas eu não tinha mais o acordo direto, porque eu pequei sim, depois com o Robas. E eu falei, Mamon, vou parar de cultuar você temporariamente. Estou muito errado nessa parte. Porque eu fiz pacto com o Mamon. Eu tenho um acordo com o Mamon. Só que meus caminhos começou também a andar um pouco devagar depois disso. As coisas começou a dar errado depois disso. E eu queria buscar prosperidade de mais de uma forma, buscando mais de um demônio, né? E aí, eu fui inventar de invocar a Karnak para me ajudar nessa questão aí. Só que o que me preocupava, que Karnak, para você trabalhar com ele, você tem que ter um pacto com ele. Para você começar a trabalhar com o Karnak, você tem que começar a se pactuar primeiro para trabalhar com o Karnak. Mamão é assim? Hoje não tanto, tá, Mamão? Hoje você pode fazer rituais com ele. Karnak pode? Pode, mas é difícil. Então, Karnak, na verdade, ele exige, na verdade, que você seja pactuado. Seja com Lúcifer ou seja com ele mesmo. Você tem um pacto com ele. Mamon e Karnak são muito obedientes à questão aí de Lúcifer, mas são ciumentos. Em algumas situações, eles vão fazer que você cultua só eles, tá? Mas eu inventei de invocar o Karnak para me ajudar a se livrar de algumas dívidas que estava começando a surgir. Deu tanta merda esse ritual, gente. Tanta merda que a minha casa, tá? Começou, eu fiz assim na minha casa esse ritual, né? Como eu tava sozinho, eu falei, não, vou focar aqui mesmo. Já errado, não foi num espaço separado, não foi num lugar num templo, não foi num lugar dessa forma, tá? E sim, eu acabei focando na minha casa, já não sei, gente, não sei o que que deu, sabe? Não sei. Já com uma merda e tal, fiz o polimento que tinha que fazer, tal. E fiz na minha casa quase percou fogo, tá? Quase percou fogo, tá? Começou a surgir uma fumaça, meu olho começou a queimar, né? Eu comecei a perder a minha visão, tá? Fiquei sim uns 2, 3 dias com a visão um pouco embaixada, mas hoje tá normal. Então, assim, eu não consegui ter um contato com o Karnak no primeiro momento. Não consegui ter um contato com ele, tá? Deu merda. Deu uma cante merda mesmo, tá? E aí eu entendi, falei, será que foi na minha casa que eu invoquei? Ou será que eu não tava pactuado com ele? Até que o momento, tá? Parece que uma mãe tinha perdido. Ele apareceu, na verdade, em sonho, tá? Chacoalhando eu, falando pra mim fazer as coisas direito, tá? Por quê? Aí eu fui limpar qual merda que eu fiz. Eu pulei com umas etapas dentro do Quilombo Velho, porque o Quilombo Velho ele tem algumas armadilhas, mas ele também tem algumas certas coisas que você seguir. Ele tem algumas proteções para você, né? Para você. Então, depois eu comecei a buscar informação do Karnak, pesquisar mais sobre o Karnak. Karnak, para quem não sabe, é um daimon que vai trazer aí a sabedoria financeira. Ele te ensina você a alcançar a riqueza por estratégias financeiras, né? Ele traz a sabedoria para você. É igual o Pai, tá? E eu tenho meu Dharma Cordion para criar a sabedoria, tá? O Pai é o meu Dharma Cordion. Então ele traz a sabedoria, ele te ensina a você ganhar dinheiro. Já Mamon ele te traz, ele ensina também, ensina. Só que quem vai correr atrás é você, tá? Até que o momento, tá? E um grupo de Coessa, um maco, ele postou uma invocação partwork, né? Que é a invocação mental, uma magia mental, uma invocação partwork,
Gente, sou danadinho mesmo. Deu merda que mal velho e foi fazer. Sou teimosinho mesmo, tá? Foi fazer minha invocação aí, Partwork com Callneck, tá? E aí, dentro desse mapa aí que passou, a invocação Partwork com Callneck, tanto pra mamão, não, vou invocar Callneck. Aí fiz uma invocação com Callneck dentro desse acordo com Callneck, tá? De Partwork, ele mandou eu servir uma canera para ele, canera, tá? E eu comprei. Aí, cara, começou a dar certo, as coisas começaram a fluir, as coisas começaram a andar, beleza, as coisas começaram a dar certo, tal. E aí, né, o Neck que falou, tô começando a te ajudar, eu vou querer pacto, vou querer que você faça pacto. Aí eu falei assim pra Calnec, eu não conheço você profundamente, eu não trabalhei com você, como outros lives, às vezes como trabalho, como eu faço minha invocação. Você concorda, tá fazendo um acordo de 1 ano para me conhecer mais você, mais a tua energia. Aí, Calneca, eu quero o teu sangue. Aí já, né, me preocupa, porque o sangue, na verdade, é uma energia vital minha, tá? É uma energia, na verdade, para os Dimes também, uma energia poderosa. A mais poderosa ainda bem que ele não pediu, tá? A mais poderosa ainda é o nosso fluido sexual, que é o nosso sêmen, tá? Ele tem uma transformação aí, tem uma grande força aí o nosso sêmen, muito grande, tá? A nossa energia vital é onde tem os nossos rastros dos nossos ancestrais, o nosso rastreamento, tem a nossa energia, a energia da vida também. A energia que cria a vida é a energia do fluido sexual. E isso me preocupa, porque quando eu não conheço o Daimon, tá? E Daimon que eu não conheço, eu não sirvo meu sangue à torta direita. E sim, gente, é conceituais do ocultismo, mas na verdade a maioria, tá? Você tem que servir sangue sim, tá? E aí, eu falei, eu vou pensar. Eu falei, pensa? Pensei uns 2, 3 dias, né? Beleza. Aí, nesses 2, 3 dias, eu fiz a invocação com o Calnec. Fiz o meu pacto com ele para aumentar meu patamar com ele. Isso um tempo depois, tá? Já tava com a minha loja aberta, estou com a loja física. Já estava com a minha loja aberta, física aberta já, né? Já tô com a minha empresa aberta, tudo isso um tempo eu invoquei ele para aumentar mais o meu patrimônio financeiro. Sempre querendo mais riqueza, sempre querendo aumentar mais, né? E aí, beleza. Gente, depois disso eu comecei a ter infecção de intestino, fui pro hospital. E eu sempre cultuando, sabe o que ele pediu depois de culto? Sal grosso durante 3 meses, servindo ele e tal, né? Tá servindo sal grosso pra ele. Pediu isso aí, né? E aí, Davi pede qualquer coisa, só que pediu isso aí pra me estar servindo. E aí, né? Depois de cada culto que eu fazia, cada merda acontecia. Eu comecei a ser internado, comecei a dever algumas coisas por causa da minha internação, porque a minha mulher, ela não tem uma experiência de empreendedora, de empresária por enquanto, ela não conseguiu administrar a minha empresa, entendeu? E aí, né, esqueceu aí, né, de fazer com os afazeres da empresa, então aí algumas dívidas começou a surgir de novo, comecei a ficar endividado, então as coisas começou a se afundar mais, tá? E as coisas caóticas começaram a acontecer. E eu sustentando amarra, sustentando até que minha filha mesmo, começou a se machucar. E aí que eu falei, não, chega. Mas antes de estar sustentando a marra, porque eu falei assim, não, vamos lá, que talvez pode ser vamos continuar cultuando mesmo estando no momento caótico com o Connect, né? Vamos continuar. E tendo um monte de caos, gente. Um monte de caos acontecendo, treta, sendo internado, meu intestino estourando, minha apêndice inflamando, eu pegando dente hemorrágica. Então, e eu falo, não, pode ser um teste, né? Porque o pacto existe esses momentos de testes, esses momentos de transição, né? Onde o time ele vai te testar ou onde o pacto ele vai ter uma mudança drástica, uma mudança forte em relação a você. Só que quando a minha filha começou a machucar o dente e começou a sangrar, aí foi o momento que eu evoquei Lúcifer para atender o caso que estava acontecendo. E Lúcifer falou, não tem nada de errado em relação com o Pacto Mamon, com o Calnec, mas sim é um momento de transição, que eu tenho que se mudar da onde eu estou, né? Tal, já tinha uma missão de Lúcifer com o meu ciclo de enxerrado, mas assim, o Calnec ele estava tendo um momento de transição, para ver que se no momento, mesmo no momento de caos, eu cultuava ele.
Eu mantinha um culto, eu mantinha um compromisso com ele, né? E, gente, a minha empresa começou, né? Clientes começaram a sumir da minha empresa, as coisas começaram a andar. O meu caminho financeiro se trancou por trancar mesmo meus caminhos financeiros, tá? E até que eu falei, Lucifer, não vai dar, tem uma filha pequena, porque eu pensei na minha filha tem 1 ano. Então eu falei, não dá, tá começando a atingir uma criança, então não dá pra mim suportar esse momento de transição. Se fosse o momento comigo, de eu ser internado, dessa atenção, mas começou a atingir a minha família. Então eu falei, não dá, Lucifer. E aí o Lucifer falou, foto, teu pacto com o Mamon. Por que você saiu dele? Você que estava tudo certo, você estava prosperando, só foi um momento de ganância que é o teste. Então o teste de Mamong estava mais leve nesse caso com o teste de Kaonek. Eu parei com o Kaonek porque eu tenho uma criança pequena, mas eu ia continuar nesse momento de transição, nesse momento de caos, né, com o Kaonek. Que eu sabia que ia passar esse momento, eu sabia que depois as coisas iam mudar. Porque existe sim esse momento de transfusão, né, que é a destruição para a construção. Eu sabia disso, eu tinha essa sabedoria. Só que o Lúcifer, então eu voltar por causa da minha filha, mas com a Mamon. E aí eu voltei com a Mamon. A Mamon me aceitou de boa. Aí eu meio receoso, porque Mamon e falou, sabe? Aí Mamon na mesma hora que falou, sabia que você se arrepender. Sabia que você ia voltar pra mim, né? E aí, falei, não, Mamon, vou começar a trabalhar com você. A Mamon falou, então vou te trazer testes em 1 semana. Fiz de novo o pacto eu e minha esposa, né? Ou seja, a reafirmação de voto. E a gente fez uma reafirmação de voto para voltar com o Mamon, né? E aí, as coisas começaram a mesma coisa. Ganância, começou a não ir. Só que aí eu tenho sabedoria, já sabendo que a teste sempre reservando em reserva de emergência. Só que aí depois acabou o teste, né? O Mamon falou, o teste acabou. Né? Eu vi que vocês se adaptaram com uma energia tal, que já tinha a experiência. E eu tava receoso, porque ia dar merda, talvez o Mamon podia ser traiçoeiro comigo. Né? E os Daimon sim, pode ser traiçoeiro, se você não tiver um cuidado. E aí, trabalhando com o Mamon, né? Coisas muitas da hora aconteceu, gente. Eu voltei pra alguém pra passear, né? Hospedar no hotel, tal. E aí, gente, aconteceu uma coisa muito engraçada. Até com a minha filha no colo, de 1 ano. Na frente de um banco lá, e na verdade tava esperando a minha esposa, né? Que ela tinha conseguido um trabalho lá, que a gente tava decidindo mudar nessa cidade, né? E aí a minha esposa falou, não, eu quero trabalhar aqui, sempre foi meu sonho trabalhar, porque a minha esposa tem uma carreira artística, e aí conseguiu um trabalho na carreira artística. E aí eu falei, não, vou esperar minha esposa aqui e tal, com a minha filha e tal. E coisa de 2 horas, entendeu? Porque eu tava no hotel, aí peguei a esperar nessa pracinha, coisa de 2 horinhas. Chegou minha senhora, me chamou, né? E aí, falei, senhora, tá querendo agradar bebê, tá querendo, né, brincar. Senhora de idade é desse jeito mesmo, né? Aí ela falou, vi você com a criança aí, eu senti uma coisa com essa criança, eu não sei, tal, senti uma coisa com essa criança. Ela me deu um dinheiro na minha mão. Eu falei, não, brasileiro, sendo educado, com a minha criação que eu tenho, não precisa. Senhora, não. Compra o leite pra ela, compra as coisas pra ela, já começou aí, depois do teste, meu amor. Compra o leite pra ela, compra as coisas pra ela. Tá, coloquei no bolso, de boa, fui lá esperar minha esposa. Aí eu fui ver quanto que a mulher me tinha me dado. Ela tinha me dado R$ 50, né? E aí, eu fiquei feliz, óbvio, né? Quem que não fica nessa situação que acontece, porque eu não pedi, né? Tava lá esperando a minha esposa, do nada me dá 50 conto, entendeu? E aí eu contei pra minha esposa chega com uma marmita de churrasco, minha esposa chega com umas coisas que ganhou nesse hotel a qual ela tinha trabalhado, que a qual ela tinha tomado no trabalho, tá? Voltando pra minha casa, eu senti assim, eu cheguei na minha esposa no outro dia, eu falei, amor, vamos nesse mercado perto da minha casa aqui, e a minha mulher que ganha no mercado maior, um mercado, né, grande, aconteceu 2 vezes dessa maneira. Vamos nesse mercado aqui, tal, e vamos comprar as coisas essenciais da casa que precisa, mas eu quero ir nesse mercadinho aqui perto de casa, porque o povo trata a gente bem e tal, e eles merecem. Vamos lá, merece ter um cliente a gente, nosso dinheiro e tal. Gente, eu fui lá. E fui comprar as coisas lá pra minha filha e tal.
E aí chegou um senhorzinho de idade, meio japonesinho, né? E aí ele falou, moço, cutucou, ele tava na fila. E na verdade eu tava na frente dele. E aí eu falei, eu tô errado, tô na frente dele, né? Pelo oficial e tal. Aí eu falei, não, deixa. Esse estranho. Ele falou, não, senhor, você quer vir na minha frente? Não, era outra coisa que eu queria falar com o senhor. Eu falei, não, pode falar. Aí ele falou, pega tudo que você precisa na tua casa, pega tudo que você precisa, que eu vou pra cá. Eu falei, não, senhor, que isso? E eu tenho dinheiro pra comprar, né? E eu não falei isso pra ele, mas eu tenho dinheiro pra comprar. E eu falei, não, senhor, que isso? Tal, né, gente? E eu queria contar isso. Eu queria tanto contar isso porque Tanca Rua tava no meio também, né? E queria tanto contar isso porque eu não tinha medo de contar isso pra familiar, porque a energia de inveja afasta. Mas eu tô contando pra vocês mesmo, tá? Porque tem proteção financeira, tem proteção de mamão, então não vai afastar. E aí, né? A gente começou a comprar e fez a compra pra gente, né? Já começa por aí. A gente ganhou uma compra, tá? Como Tranca Rua veio também, Tranca Rua, né, deu consulta da gente. Por favor, a mamãe mandou vocês passear, tal, eu tô sentindo energia. E aí eu fui comprar um lanche com a minha esposa, com a minha bebê. Aí eu falei, amor, já que você não gosta, minha esposa não gosta de comida japonesa, né? Falei, amor, já que você não gosta de comida japonesa, eu vou comprar uma comida japonesa pra mim. E a minha esposa, tá, vou comprar um lanche, né? Não, tá, eu vou comprar uma comida japonesa, porque eu gosto da comida japonesa. Sou viciado em comida japonesa, gente. Sou viciado mesmo em comida japonesa, tá? E a minha esposa queria comprar um hambúrguer, né? Um lanche comum, simples aí de rua. De entrega, né? E aí, perto da minha casa mesmo, sabe? Às vezes pra ter uma vontade, mas quando a gente não é a gente é simples, a gente é minimalista. Mas quando a gente quer luxar, a gente vai aqui perto dos condomínios, no Belvedere, nessas coisas e tal, eu luxar. Só que isso eu não fico mostrando, tá? Mas eu acho que mamãe vai começar a fazer eu se mostrar. Então mais pra frente vocês vão começar a ver eu começar a me luxar mais, começar a mostrar, talvez isso nas próximas semanas, tá? E aí, mas eu vou ver porque tem que ter uma proteção muito grande para não ter inveja. Porque a ostentação, gente, quando a gente ostenta dentro da questão com mamão, querendo ou não, a ostentação ela traz sim uma energia muito grande negativa, de inveja, de ouro gordo, mas ao mesmo tempo ela traz fluxos, pessoas que vêm perto de você. Mas essas pessoas que vêm perto de você são pessoas verdadeiras? Na maioria das vezes, não. Cabeça eu torci porque eu tô com uma tosse. Na maioria das vezes, não. Tá? São pessoas que querem se aproveitar de você. São pessoas que querem aproveitar o que você tem para oferecer. Mas vem as estratégias. Quem vê esse vídeo no YouTube, eu já tô perdendo as minhas estratégias. É usar essas pessoas ao meu favor. Tá? Porque as pessoas que tentam se aproveitar de você, ou fingir que vai ser teu amigo, ela vai fazer de tudo pra te conquistar. A gente vai te dar presentes, a gente vai te dar coisas, a gente vai querer estar do teu lado, porque não pelo que eu sou, mas sim pelo que eu tenho. E vai me apoiar em muitas situações. Então eu tenho que ser interesseiro nessa parte com essas pessoas, a usar esse tipo de pessoas que se aproveitam de mim a favor de mim, né? Então a energia de associação, eu utilizando, isso vai trazer mais flexibilidade para mim, isso vai trazer mais energia do dinheiro para mim e mais abundância. E o minimalismo ele protege essas pessoas não vir. Você sempre uma pessoa simples. Mas eu vejo que talvez na frente uma mão possa mudar isso de mim. Que eu tô vendo isso daí. Tá? Eu ostento sim, eu tô começando a ostentar assim com a minha esposa. Tal. Ostentar é mostrar. Mas não aqui. Não no canal de magia, não no canal de macumba. Sim, vou comer um cafezinho da manhã assim nas japas da vida. Vou sim todo dia comer um cafezinho na doçura. Com uma mão tô começando a fazer isso. Tá? Vou sim no condomínio, né, no restaurante perto do condomínio aqui, comer uma picanha, um churrasco. Aqui tem onde que você paga toda a vontade, você come tudo que você quiser. Sim, e isso, mamão, ele vai começar, parece, fazer ou se mostrar mais, tá? As coisas, as conquistas que eu tenho, eu trabalho com a minha empresa, eu posso mostrar vox mais das coisas.
Porque eu tô vendo que a Mamong tá mudando tudo em mim. Mamong fez eu ir, tá? No shopping, comprar várias roupas pra mim. Meia, cueca, camisa. Ele mesmo, apareceu no sonho e mandou eu ir. Então, a Mamong tá mudando a minha concepção dessa forma, tá? Porque eu voltei com ele. E aí, nessa questão, né? Chegando lá, eu falei, não, vou comprar uma comida. Chegou um casal, colocou uma mão no meu ombro, assim, tal, né? Falando assim, posso pagar um lanche para você? Casal. Aí eu olhei pro lado, sabe? Eu falei, não, só pode ser uma pecadinha, cara. Só pode ser uma pecadinha. Porque eu ando assim, porque dificilmente alguém vai vir dessa maneira, né? Pra ver se tira com uma câmera. Mas ao mesmo tempo, feliz, né? Porque o cara quer gravar um vídeo, né? Pra viralizar, eu vou ganhar um lanche, eu vou ganhar, né? Seja o cara fazendo bondade, ou seja o cara querendo ganhar views, eu ia ganhar, tava com fome, gente. Pelo menos vou economizar. E aí, né? Falei, não, de verdade, posso pagar um lanche pra você? Eu falei, é um lanche, né? Posso, de verdade. Aí eu fiquei em dúvida, tava falando, mas qual que é o lanche? Cheguei aí. Aí ele falou, pode ser dois x-tudo? E eu tava com vontade de x-tudo mesmo, mas eu ia comprar uma comida japonesa. Falei, pode. O povo tratou a gente super bem, a nossa bebê super bem. E aí eu, né? A única coisa que eu gastei nesse lugar só foi a coca, que era R$ 9. O lanche pra nós foi de graça. E é engraçado, gente, que aí as roupas velhas que eu tava aqui, né? Eu fui inventar de vender essas roupas que eu não usar mais, porque mamãe fez eu comprar umas roupas novas. E o que eu vou fazer com essas roupas velhas? Tal. E aí eu fui no brechó vender. Chegando nesse brechó, só que eu sou empresário. Chegando nesse brechó, chegou um cara, né, de boné preto, senhorzinho, super mid, minimalista também. Falando, moço, você trabalha com o quê? Você tá trabalhando? Você trabalha com o quê? Né? Aí eu falei, trabalho com a aliança, tal, eu trabalho com a aliança. Eu não falei que eu era empresário. Eu falei, trabalho com a aliança, né? Aí eu falei, sim. Ó, eu tô com uma vaca aberta na minha churrascaria e eu gostei de você. Cara, nem viu meu currículo, nem pediu meu currículo, isso foi no meio da rua, né? E você aceita trabalhar na minha churrascaria? Aí eu pensei, eu falei, não, mas final de semana eu tenho que estar na minha loja, tá trabalhando, porque minha loja tem que abrir, né? Então eu tenho que estar na loja final de semana trabalhando, né? Então eu não posso deixar minha empresa sozinha. Que aí lembra o que aconteceu, que eu fiquei doente, minha mulher não conseguia administrar. Então eu tô ensinando minha mulher tá por dentro, desenvolvendo bem. E aí, né? Tal. E aí eu pensei, não tem minha empresa, não posso ficar sozinho, tem cliente pra atender. E aí eu ia aceitar como freelancer. Eu perguntei assim, mas é registrado ou é freelance? Né? Porque pode ser uma oportunidade, um dinheiro a mais. E aí ele falou, não, é registrado. É registrado. Eu falei, mas freelance não tá pecando? Eu falei, não, freelance não, é só registrado. Pagava 2.200, mas eu ganhava mais isso com a minha empresa. Muito mais que isso. E aí, né? Aí eu falei, tá. Ó, eu trabalho com a aliança, mas eu sou o dono do meu próprio negócio, entendeu? Caso você precise de indicação, de um cliente às vezes que precisa, eu te indico, entendeu? Só que aí depois eu fiquei tão deslumbrado, porque assim, eu fiquei tão assim, que nunca aconteceu isso na minha vida, né? Do nada, o cara no meio da rua, eu não vi currículo, eu tava indo vender roupa velha no brechó, e do nada, entendeu? Do nada, um cara chega, né? E oferece emprego pra mim no meio da rua, que eu nunca vi na minha vida, que eu nem conheço a churrascaria dos caras, e eu nunca sequer ofereci um currículo pra ele. Pra você ver como que as entidades agem na nossa vida quando a gente está certo com eles e quando a gente está firme com eles. E é isso, pessoal. Contando para vocês a merda que aconteceu com o Neck. Estou de volta com o Mamon. E sim, mais coisas vai ter. Talvez eu quero sempre manter minha lista, mas talvez isso possa mudar, né? Talvez vai ter iniciações. Então vou sempre trazer mais informações de Mamon, né? Para vocês. E as quedas que eu tive com o Daimon, né? As porradas que eu tive, tá? A loja física eu não estou mais. Eu fechei. E no outro vídeo, tá? Vou contar as experiências negativas que tem que contar sim. Que na verdade foi uma porrada também que eu acabei tomando aí
questão caótica que eu vou trazer aí amanhã pra vocês, tá? Que aí foi porrada de Exu, na verdade. Sim, gente, a gente faz merda, a gente toma porrada, tá bom? Mas se a gente tiver sortinho, são essas coisas que acontecem com a gente. Coisas que não dá pra explicar. Coisas que acontecem muito de surpresa para a gente, tá? Mas é isso. Contei minha merda de porrada, né? Porque todo mundo conta bem, mas não conta as porradas, tá? Eu nunca vejo, né? Um musfiniano contando as porradas que tomou. Pra mostrar pra vocês que o mundo ocultista não é mil maravilhas. É pra mostrar pra vocês que a magia não é brincadeira. Que mesmo eu sendo mestre, mesmo eu fazendo trabalho para terceiros, trabalhando, eu também vou tomar porrada. Mesmo eu tendo conhecimento. Mesmo eu tendo também, né, mais experiência e pecada com a magia, eu também vou tomar porrada, tanto de Exu, tanto de Daime. Pra mostrar que eu sou igual a vocês. A diferença é que eu estudei mais e vocês podem estar com eu estudando também, tá? Que eu tô falando que vocês são as pessoas que estão buscando o ocultismo, que estão leicas ainda. Tem pessoas aqui que sabem muito mais que eu, que são muito mais sábias que eu, tá? Mas é mostrar pra vocês, tá? Que vocês vão estudar, mas ao mesmo tempo vocês podem passar pela mesma situação que eu estou passando. Sendo discípulo, sendo mago, sendo mestre, sendo sacerdote, sendo o que for. A gente é igual. A gente é igual. Igual e por quais. E as porradas que vão tomar, eu vou tomar do mesmo jeito também. Ou pior, ou menos leve. Tanto de Exu, ou tanto, tá? De Daime, tá bom? E é isso. É pra mostrar pra vocês não caírem no mesmo erro que eu. É pra mostrar pra vocês que a magia não é brincadeira. Os erros que eu errei, o que eu errei, pra você não cometer o mesmo erro. E sim, seguir um caminho certo, sem que possa estar tomando uma porrada bem fodida, tá? E é isso, pessoal. Fui!